Boa tarde, crianças. Nós vamos fazer aqui uma revisão do capítulo 3. Muitas coisas nós já vimos em sala de aula e no final da atividade, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação, algumas atividades para fixar esse conteúdo. Então, o título do capítulo 3 é Matéria e Energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa, que a gente pode medir na balança e ocupa lugar no espaço. Diferente de energia, que a gente não consegue pegar na mão. A matéria, tudo que existe, é formado por partículas chamadas átomos. Depois de muito tempo de estudo, nós sabemos hoje que os átomos eles têm várias partículas menores dentro deles, que são os prótons, que vai ser representado aqui pelas bolinhas vermelhas. Eles são partículas com cargas positivas, então para ficar mais fácil de gravar, lembra do P do próton para positivo. Os elétrons, que vão ser essas bolinhas azuis, que são partículas negativas, e os nêutrons, que são cargas neutras, isso é fácil de gravar, que são as bolinhas verdes. Eu fiz aqui um esquema para vocês. Observem que no centro do átomo nós temos as partículas positivas, vermelhinhas, e as partículas neutras, verdinhas. E em volta desse centro nós temos girando as partículas negativas, os elétrons. Essas linhas pretas aqui, elas representam esse trajeto das partículas negativas. Nós podemos juntar esses átomos que têm as mesmas características num grupo que a gente vai chamar de elementos químicos. E nós vamos organizar esses elementos na tabela periódica. A tabela periódica tem 118 elementos. Então, por exemplo, aqui tem um pedacinho de uma tabela periódica, onde a gente tem esse grupinho aqui, que é o elemento químico hidrogênio. Todos os átomos que tiverem a mesma característica vêm para esse grupo como hidrogênio. Aí tem o grupo do lítio, tem o grupo do sódio e assim por diante. Observe que cada grupo tem um símbolo e o nome do elemento químico. Quando nós juntamos átomos iguais ou diferentes, surgem as moléculas. Eu fiz aqui para vocês 3 moléculas. Essa primeira é a junção de 2 átomos iguais, 2 átomos de oxigênio. Como cada átomo aqui eu representei por uma bolinha e o símbolo do elemento químico, o gás oxigênio ele tem 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar aqui a fórmula química do gás oxigênio é o O, que é o elemento químico oxigênio, com o 2 penduradinho. Esse 2 penduradinho, ele se refere ao número de oxigênios que tem nessa minha molécula. 1, 2. Aqui eu tenho a junção de átomos diferentes, o átomo de oxigênio e os de hidrogênio. Só que observe que eu coloquei apenas um oxigênio. Então, aqui está o oxigênio e não tem nenhum númerozinho pendurado. Mas o hidrogênio eu tenho 2, então eu coloquei o H e o 2. Lembrando que o número que está pendurado, ele sempre se refere à letra do elemento químico anterior, H2O, que é a molécula de água. E aqui eu tenho a molécula de gás carbônico, que é formado por 1 carbono e 2 oxigênio, que é conhecida como CO2. Essas moléculas, elas surgem da organização e reorganização dos átomos. E aí eu tenho materiais diferentes na natureza. Isso também tem a ver com energia. O que matéria tem a ver com energia? A energia ela faz parte do nosso cotidiano e ela consegue ser transformada em outra. Mas a energia, ela também consegue alterar a matéria. Então, exemplos de energia. Por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada representando a energia luminosa. Quando a gente acende o interruptor, na verdade, a gente está liberando a energia elétrica, que ao chegar na lâmpada, vai ser transformada numa energia luminosa. E aqui eu coloquei o ferro de passar roupa, porque quando a gente liga ele na tomada, a energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, em uma forma de esquentar esse material. E como que essa energia vai alterar essa matéria? Então, vamos imaginar um carrinho de fricção, aqueles que você puxa para trás e quando você solta ele corre, um carrinho de brinquedo. Quando eu
estou puxando ele para trás, ele tem uma molinha que está enrolando e está juntando energia. E quando eu solto, essa molinha vai liberar energia que vai virar energia de movimento. A matéria é o carrinho e ela está sendo alterada por essa energia. Ele estava parado e agora ele está em movimento. E por último, nós vamos falar um pouquinho que essa matéria pode ter diferentes estados físicos. Os principais estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Uma partícula sólida, ela vai ter forma e volume definido. Então vamos imaginar uma mesa. Não importa o lugar que eu coloque essa mesa, o formato da mesa, o tamanho da mesa, ele é sempre o mesmo. Porque essas bolinhas são as moléculas que formam a mesa e elas já estão muito juntas. Então mesmo que eu empurre a mesa contra a parede, essa mesa não vai diminuir de tamanho, porque o espaço entre as moléculas dela é muito pequeno. Diferente do líquido, o líquido ele tem um volume definido, mas ele não tem uma forma definida. Então vamos pensar na água líquida aqui. As moléculas dela estão um pouquinho afastadas. Então quando eu mudo o líquido de recipiente, elas podem se organizar de uma maneira um pouco diferente, adquirindo o formato desse recipiente. E por último, o gasoso, que não tem nem a forma nem o volume definido. Por exemplo, aqueles balões de gás hélio, que tem formato de golfinho, de Minnie, ele vai adquirir o formato da bexiga que ele foi colocado, esse gás. E esse material muda de estado físico. O que principalmente faz essa mudança acontecer é a alteração de temperatura. Aqui eu tenho o S, que é o sólido, o L, que é o líquido, e o G, que é o gasoso. Sempre que a temperatura aumenta, eu vou vir daqui do S para o G. Então, quando uma substância sólida ela passa para o estado líquido, eu digo que ocorreu a fusão. E quando ela passa do líquido para o gasoso, eu digo que ocorreu a vaporização. Mas atenção, a vaporização tem 3 formas. Ela pode ser uma evaporação, quando ela não tem um aquecimento artificial, por exemplo, uma roupa que eu coloquei no varal em dia de sol. A água líquida da roupa, ela vai virar gás, mas isso é um processo lento, com aquecimento natural. A ebulição, que é a água fervendo, por exemplo, numa panela do fogão, já é um processo mais rápido, com formação de bolhas. Ou a calefação, que é, por exemplo, aquela chapa de lanchonete que está extremamente quente e quando a água cai nela faz tss, e rapidinho o líquido vira gás. Quando eu quero retirar a temperatura, eu quero resfriar o meu sistema, eu vou do gasoso para o sólido, que são essas setinhas verdes. Então, sempre do gasoso para o líquido vai ocorrer a condensação e do líquido para o sólido a solidificação. Alguns casos especiais, o sólido ele rapidamente passa para o estado gasoso sem ter o intermediário de passar no estado líquido, que é o que ocorre na sublimação, que a substância mais famosa que sofre sublimação é a naftalina. A naftalina é um comprimidinho que se colocava antigamente nos armários para evitar a atração de bicho em roupas e tal, mas que misteriosamente ela desaparecia, porque com a temperatura ambiente ela vai se tornando gás sem passar pelo estágio líquido. E do gasoso para o sólido, diretamente do gasoso para o sólido, a gente tem a ressublimação. Pessoal, a última informação muito importante é esse gráfico. Esse gráfico ele mostra a mudança do estado físico. Então, aqui eu tenho no eixo vertical a temperatura, ela está alterando, e aqui o tempo que está ocorrendo. Aqui no meio eu tenho o sólido e eu tenho o líquido. Entre o sólido e o líquido eu tenho o processo de fusão, que é quando o sólido passa para o líquido. Então, nessa barrinha vermelha está ocorrendo a mudança de estado físico, mas sem ocorrer a mudança de temperatura. É sempre numa temperatura fixa. Se eu colocasse um termômetro enquanto está ocorrendo a mudança do sólido para o líquido, eu ia ver que a temperatura se mantém constante. Isso é uma informação muito importante, é uma dica dos exercícios,
quando é que ocorre a mudança de estado físico, quando a temperatura se mantém constante. E durante esse processo de fusão, eu consigo encontrar ainda sólido e líquido aqui, as duas coisas, porque ainda não mudou tudo. Depois que mudou tudo para líquido, ele volta a alterar a temperatura e vai prosseguir de acordo com o sistema que eu estiver analisando. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima.